Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Segunda-feira nós estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus. Eu recomendo a você que você possa estar comigo aqui todos os dias, reservar alguns minutinhos, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas não deixa de assistir o Evangelho de hoje ensina, de deixar o seu like, de você comentar, compartilhar, porque assim você me ajuda a chegar a mais e mais pessoas. Se você me acompanha pelo YouTube e ainda não é inscrito no canal, ainda não é um membro colaborador, faça isso. Você vai estar me ajudando na minha missão de levar a palavra de Deus a mais e mais corações. E agora, abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Marcos capítulo 8, do versículo 11 até o versículo 13. Um trecho do Evangelho bem curto. Marcos capítulo 8, do versículo 11 até o versículo 13, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade eu vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu gosto muito dos detalhes do Evangelho de São Marcos. Vocês devem saber que o Evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? A ser escrito. Depois veio Mateus, depois veio Lucas e depois o Evangelho de São João. Mas o primeiro evangelho, né, é o Evangelho de São Marcos. E Marcos tem uma característica muito interessante. Ele é muito direto, muito objetivo, mas ao mesmo tempo ele tem alguns detalhes, né, que não aparecem nos outros evangelhos. Detalhes muito particulares. E um dos detalhes é exatamente esses gestos de Jesus. Por exemplo, hoje diz assim: Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse. As autoridades, né, religiosas, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, pedindo um sinal. E aí eu imagino Jesus, né, respirando profundamente. Às vezes é o que a gente precisa, diante dos desafios da vida, diante de uma calúnia, diante de uma afronta, diante de alguém que te corta lá no trânsito, que diz um palavrão com você, diante de uma esposa difícil, de um esposo difícil, de filhos difíceis, de um trabalho muito pesado, diante de tanto mimimi, de tanto disse-me-disse, de tanta fofoquinha, de tanta picuinha, às vezes até entre as pastorais, entre os grupos, entre os movimentos, às vezes diante de uma doença física, uma doença espiritual, diante de um momento de profunda dor, diante de um momento desafiador da sua vida, né? Respira fundo, oxigena, né, o cérebro, e não diz logo aquilo que te vem, né, na boca, aquilo que você quer dizer no ímpeto da raiva, do ódio, e você logo quer dizer, você logo quer falar, você logo quer vomitar. Esse gesto de Jesus tem muito a nos dizer. Ele suspira fundo. Esses dias eu estava gravando aqui o Evangelho de Hoje Ensina, e
mesmo que eu faça isso há muitos anos, mais de 6 anos, às vezes é difícil para mim, né? Porque eu estou gravando, aí passa um carro aqui, buzina, eu estou gravando, um freio abre aqui a porta, alguém me chama, às vezes eu acabo, já estou quase terminando a gravação, de repente eu falo alguma coisa que não deu certo, preciso voltar tudo de novo, né? E aí o que eu preciso fazer? Eu fiz, inclusive, esses dias, né? Respira fundo, calma e recomeça. Jesus olhou para aqueles fariseus e viu a maldade nos seus corações. Jesus olhou para aqueles fariseus e viu de fato que eles não estavam interessados em acreditar nele. Eles estavam discutindo com Jesus. Eles certamente já tinham escutado muitas coisas sobre Jesus, as maravilhas que Jesus estava realizando, ou talvez até já tinham visto os milagres que Jesus estava realizando, mas eles não queriam acreditar. Sabe, para que dizer alguma coisa? Para que fazer algum sinal? Se a pessoa já fechou o coração, sabe? E Jesus, outro detalhe interessante do evangelho de hoje, quando diz assim que Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Jesus foi bater boca? Jesus foi discutir? Jesus foi se explicar? Jesus foi fazer força para que eles acreditassem nele? Não adianta. Não adiantava, eles estavam com o coração fechado. Sabe quando na vida conjugal o casal já está tão inflamado, já está tão contaminado de raiva, de rancor, de ressentimento, de mágoa, que parece que nada do que o outro diga, nada do que o outro fala vai servir. Outro dia eu participei de uma reunião tentando apaziguar, tentando resolver, mas quanto mais eu tentava, mais inflamada a coisa ficava, mais se vomitava desafetos, né? Revoltas, chateações, aborrecimentos. Pelo amor de Deus! Aí a gente para e pensa, será que vale a pena? Então o que a gente tem que fazer em alguns momentos da nossa vida? Respira fundo e sai. Às vezes é isso, é fazer o que Jesus fez. Não adianta bater boca, não adianta discutir, né? Se acalma, deixa a poeira baixar, vai rezar e depois busca resolver. Mas naquele momento não adiantava fazer isso. Não estou falando que você não tenha que resolver a questão, mas porque tem situações na vida que não adianta. Eu já passei por algumas situações na minha vida que a pessoa chega para mim, a pessoa sabe da minha vida, a pessoa me observa, a pessoa assiste todos os meus stories, a pessoa me acompanha, a pessoa sabe praticamente quase tudo sobre a minha vida pública, a minha vida missionária. Aí às vezes vem capciosamente, maldosamente, e faz determinado tipo de pergunta, sabe? Para poder me pegar na palavra. E graças a Deus, Deus colocou, parece que colocou um sensor assim, que eu percebo claramente. Aí eu desconverso, né? Ou eu respondo assim simploriamente, ou eu simplesmente não respondo. E não é porque o Frei é indiferente, porque o Frei é chato, porque o Frei só dá atenção a algumas pessoas, outras e outras não. Não é isso. É porque tem momentos que não adianta. No fundo, a pessoa ela não quer abrir o coração. Por que Jesus, diante de Pilatos, não abriu a boca? Né? Porque não adiantava. O coração já estava fechado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ao invés de ficar, né, um nervo à flor da pele, querendo resolver tudo, querendo discutir, querendo se explicar, querendo isso, querendo aquilo, o que Jesus fez? Olha que lindo.
Respirou profundamente. Saiu. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Porque senão tudo vai ficar pior, nada vai se resolver. Vamos aprender com Jesus, um trecho tão pequeno do Evangelho de hoje, mas ao mesmo tempo tão profundo, tendo tanta coisa a nos ensinar. Então vamos lá juntos? Respira fundo, pensa em Deus e sai, dá um tempo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus vos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.